outro tópico seria que vocês devem ter uma recuperação de market share, né? Agora com outras empresas quebrando, provavelmente as pequenas e médias empresas não vão aguentar esse período da pandemia e vocês devem ter um crescimento de market share nesse período. O que a gente ainda não tem informação dos dados de mercado, mas o que eu acho que essa é uma hipótese que a gente tem. Porque durante a pandemia, primeiro vamos falar assim, como é que é o setor de calçados no Brasil? O setor de calçados no Brasil ano passado fez 908 milhões de pares de calçados, produziu. A Grendene produziu 150 milhões de pares, ou seja, 15, 16% da produção. Esses 908 milhões de pares, metade dessa produção foi produzida por 5 ou 6 empresas e a outra metade foi produzida por 6, 7 mil pequenas e médias empresas. Então, essas pequenas e médias empresas, muitas delas, não têm a capacidade financeira e a solidez financeira que a Grendene tem para suportar 2, 3, 4 meses sem vendas ou com uma retração da venda muito grande. Então, muitas dessas empresas já fecharam as portas e algumas ou muitas devem fechar durante essa crise, se ela se alongar. A gente espera, uma hipótese que nós temos aqui é que pode ter uma migração do share das pequenas e médias empresas para as grandes empresas, justamente porque essas pequenas e médias, muitas deixaram de existir, e as grandes continuam operando, então vão capturando parte desse share. O que a gente vê é que essa migração de share do pequeno e médio para o grande, no curto prazo, ela acontece, do pequeno e médio, mas no médio e longo prazo, o share que migra é da média empresa para grande. E por que isso? Porque a pequena empresa é aquela empresa de fundo de quintal, vamos dizer assim, que o pai, o filho e a esposa têm uma máquina lá e produzem os calçados. O mercado ficou muito ruim, eles deixam de produzir, passam a fazer Uber, passam a fazer uma outra atividade. E o mercado voltando, eles voltam a trabalhar. Já a média empresa não, porque a média empresa tem uma estrutura um pouco mais robusta. Então, ela tem colaboradores, CLTistas, ela tem máquina, tem equipamento, ela tem... Então, uma vez que ela fecha as portas, dificilmente ela volta a operar. Então, por isso que a gente acha que essa migração do share das pequenas e médias para as grandes, no curto prazo ela acontece de fato das pequenas e médias, mas no médio prazo as pequenas voltam a produzir à medida que... Porque é muito fácil para elas retornar. O marido e a esposa se juntam, ativam a máquina ali e começam a produzir de novo. Agora as médias não. As médias, uma vez que fecharam, elas não voltam. Então aí esse espaço fica aberto para que as grandes ataquem. Entendi. Tá. Então essa é uma hipótese que nós temos. Tá, beleza. Outro tópico que eu marquei para a gente comentar é qual é a influência do dólar nos resultados de vocês? Vocês têm a receita externa? Comenta um pouco sobre. Sim. Nós temos tanto receitas dolarizadas, oriundas da nossa exportação, e nós temos indiretamente as nossas matérias-primas, elas sofrem o impacto do dólar. Mesmo que nós não importe resina, que é a nossa principal matéria-prima, nós compramos da Braskem, mas a resina, como uma commodity, ela está atrelada ao preço do petróleo e, consequentemente, à variação do câmbio. Mas quando a gente olha o volume de receitas em dólar comparado ao volume de matérias-primas que indiretamente está vinculado ao dólar, as receitas em dólares são superiores às despesas dolarizadas. Então, a desvalorização do real frente ao dólar, ela é benéfica para a Grendene. Ou seja, a gente ganha dinheiro quando o dólar desvaloriza, porque o nosso volume de exportação é superior aos insumos dolarizados que nós temos.
Tá, legal. Para terminar, vamos falar os principais riscos que vocês enxergam para a operação da Grendene. Acredito que principalmente macroeconômico, né? Por exemplo, se a economia vai mal, o pessoal tem menos dinheiro no bolso, o desemprego aumenta, então isso acaba impactando diretamente o consumo de bens não essenciais. Embora os nossos produtos sejam mais acessíveis em termos de preço que o dos nossos competidores, tirando a Melissa, por exemplo, a Ipanema, por exemplo, é um produto mais acessível. Então, em um momento de crise, se o consumidor tem que comprar, provavelmente ele vai escolher um produto mais acessível do que o mais caro. Então, mas de fato, os indicadores econômicos são um fator de risco para nós. Um outro fator de risco que ficou claro para nós no segundo trimestre é o processo produtivo. Porque como todas as nossas fábricas estão localizadas no Ceará, e o Ceará foi um dos epicentros do coronavírus no Brasil, nós ficamos sem poder produzir por conta dos decretos do estado do Ceará durante boa parte do trimestre. Então, quando tu tem algum problema nas tuas unidades produtivas, no nosso caso nós não tivemos problema, nossas fábricas estavam aptas a operar, mas por conta de eventos externos que nos impossibilitaram de produzir, isso gerou um desempenho bastante negativo no segundo trimestre, porque assim como todas as outras empresas, nós tivemos uma queda na demanda dos nossos produtos. Mas, aliado a isso, nós não pudemos produzir. Embora nós tínhamos pedidos colocados, a gente não conseguiu atender esses pedidos, porque nós não conseguíamos produzir. Então, a questão de ter problemas na nossa planta, quando eu digo de problema, tanto problema interno como externo, é um fator de risco. Concorrência com produtos importados, por exemplo, produto chinês, produto tailandês, produto indiano. Agora, com este dólar mais elevado, então o produto importado fica um pouco mais caro. Então, ele fica menos competitivo, até porque o valor do frete para tu trazer de lá para cá acaba pesando, principalmente nos produtos de baixo valor agregado. Nos valores de maior valor agregado, o frete não impacta tanto. Mas a competição com produtos importados é um risco. Certo. O que mais que a gente pode citar aqui? Deixa eu pensar. A questão de design de produtos. Se nós errarmos design de produtos, como aconteceu no primeiro trimestre do ano passado, se nós errarmos a coleção, isso tem um impacto direto nas vendas. Então, é outro fator de risco aí que a gente acaba vislumbrando. As próprias barreiras de entradas para tu ser um produtor de calçados, como eu falei, tem empresa de fundo de quintal que produz calçado, que embora muitas vezes sejam de uma qualidade inferior à nossa, é uma produção informal que não recolhe atributos, ele está lá no ponto de venda concorrendo com o produto da Grendene. Então, a entrada de novos competidores é outro fator de risco. Mas acho que a gente acabou atacando os principais aí, que são a questão macroeconômica, problemas... interrupção da fábrica, né? Exatamente. Design de produto, esse é um grande fator de risco, e barreiras de entrada, acho que esses são os principais. Certo, legal. Então, eu queria agradecer a você, por estar disponível aqui conversando comigo. Agradecer a Kátia também, que agendou a entrevista para a gente. E se tem algumas últimas considerações para quem está assistindo a gente? Obrigado aí, pessoal. Obrigado primeiro, Antônio, por disponibilizar esse tempo. Obrigado, pessoal, que está nos assistindo. E nós aqui do RI, a gente está à disposição para estar conversando com vocês. O nosso papel aqui é ser o elo entre a empresa e o mercado. Então, precisando da gente, entre em contato aí com o nosso pessoal de RI, que a gente vai fazer o máximo para atendendo vocês. Show. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final.